Olá, gente querida, que Deus possa te abençoar grandemente. Eu sei que você está com ansiedade muito grande para ouvir a pregação, mas eu gostaria que você me desse alguns minutinhos que serão muito importantes para o que eu vou falar agora. Daqui um pouco você ouve a pregação, enquanto isso eu quero pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no nosso canal, dá um comentário, ativa o sininho, tudo isso é muito importante para o nosso ministério. Mas eu estou aqui para falar do Instituto Sabedoria e Graça. Muita gente sabe que nós temos um curso de teologia com conteúdo de bacharel em teologia de 2 anos. Você pode até fazer por menos de 2 anos, depende do seu tempo, mas é um instituto online no sistema EAD. Você recebe um diploma na sua casa com conteúdo de bacharel em teologia. Mas dessa vez eu estou aqui para falar porque nós lançamos um curso para Ministério de Libertação. Há um tempo atrás eu escrevi esse livro, Anjos e Demônios, um livro com 354 páginas, mais de 1.500 artigos escritos, mais de 140 livros de bibliografia lidos. Para você ter uma ideia, eu tive 3 batalhas espirituais quando eu escrevi esse livro, Anjos e Demônios. E aqui eu falo de tudo, ó. Anjos caídos, tanto tema importante aqui, ó. A origem dos demônios, é um dos livros mais poderosos em batalha espiritual que você vai poder assistir, ó. Práticas espirituais que atraem demônios. Aqui, ó, eu falo de Lilith, a rainha dos demônios, o rei bruxo, ou seja, por 3 vezes o diabo apareceu para mim. Em uma delas ele disse: eu não quero que você escreva esse capítulo. Qual capítulo que era? O capítulo sobre o rei bruxo. Falo sobre maçonaria, falo sobre cabala, falo sobre esoterismo, teosofia, satanismo, os 3 tipos de satanismo, identificando, lutando. E nós lançamos um curso baseado nesse livro. O livro é grande, é um livro prático, nós lançamos um curso fundamentado nesse livro. O curso todo é um curso prático e boa parte teórico e algumas aulas práticas. Uma aula prática. Para que serve essa aula prática? Uma vez eu fui numa igreja e caiu um monte de demônio, gente endemoniada, e os obreiros começaram a dar bibliada, segura a pessoa de qualquer maneira, outros puxavam pelo cabelo. Então eu falei assim, meu Deus, que falta de treinamento. Então essa aula prática é um treinamento que a gente dá para ensinar as pessoas aonde segura alguém quando ela cai possessa de demônio, ensinar as pessoas, não adianta você dar óleo para o demoniado beber, não adianta jogar água, não adianta dar cintada, puxar o cabelo. Então é uma aula prática, como segura um demônio, como identificar se uma pessoa está endemoniada ou se é coisa da cabeça dela, ou se ela realmente, ou seja, é um curso para ministérios de libertação. Nós falamos de discernimento de espírito, ensinamos como discernir se uma pessoa está possessa de demônio, ou se é coisa da cabeça dela, ou se ela está fingindo. E também a aula teórica e as aulas teóricas e a aula prática. Nós temos 2 maneiras de você adquirir esse curso, que você vai assistir pela nossa plataforma do Instituto Sabedoria e Graça, tá bom? E tem 2 maneiras de você adquirir o curso. O curso sem um livro é um preço e o curso com um livro é outro preço. Tá tudo aí no rodapé do seu vídeo. Você pode adquirir isso pelo cartão em até 12 vezes o curso todo com o livro, tá bom? Se você adquirir com o livro, evidentemente, se você adquirir com o livro, chega na sua casa o livro, o correio é por nossa conta. Se você adquirir sem o livro, você vai adquirir isso pagando no cartão, evidente, e em 2 vezes no boleto. Será uma bênção que você não pode perder. Eu quero lançar você esse desafio. Me permita, antes da pregação, lançar você esse desafio, porque é muito importante para o seu crescimento espiritual esse curso para o Ministério de Libertação, esse curso de Ministério de Libertação, formando libertadores. Acesse o site, está aí no rodapé do seu vídeo, sabedoriagraca.com, tá bom? Para você poder se inscrever e ter acesso ao curso. Ou tem um WhatsApp aí agora no rodapé do seu vídeo, que você pode tirar qualquer dúvida que você tiver. Então, não pergunte aqui
no YouTube, não faça a sua pergunta aqui no comentário do YouTube. Faça a sua pergunta no rodapé do seu vídeo, o WhatsApp aí, e aí você vai tirar todas as dúvidas, tá bom? Vamos à pregação, será tremendo que Deus falará ao seu coração. Meus queridos irmãos, ultimamente, Deus tem me levado a trazer algumas mensagens de consolo para a igreja do Senhor Jesus Cristo nesse momento muito importante. E eu queria trazer uma mensagem expositiva hoje, dos versos 35 ao 41, no Evangelho de Marcos, e eu vou colocar aqui o título sobre a pedagogia da dor, da tempestade, dos momentos difíceis. Vamos começar o texto no verso 35. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava. E os outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Indagou Jesus aos seus discípulos: por que sois covardes? Como ainda não tendes fé? Os discípulos então estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns aos outros: quem é este que o vento e o mar lhes obedece? Senhor, eu tenho um pedido para te fazer, meu Pai, nessa noite. Que o Senhor possa falar com cada coração. Que o Senhor possa falar a cada um dos nossos irmãos, aonde eles estiverem. Que essa palavra possa alcançar cada coração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus queridos irmãos, é inevitável que cada um de nós, em vários momentos da nossa vida, passemos por momentos difíceis e turbulentos. A própria Bíblia Sagrada nos promete um dia de dor, ou um dia em que a Bíblia chama de dia mau. É aquele dia que não é bem um dia, pode ser uma semana, meses, ou esse dia fala mais de momentos e situações que nós, os cristãos, irão passar. E esse dia chega para maus, para bons, para crentes e não crentes. Deixe-me te falar uma coisa. É possível um crente cheio do Espírito Santo pegar vírus como o coronavírus e ser acometido de uma Covid-19, e vou dizer mais, é possível um crente cheio do Espírito Santo e cheio de fé morrer pelo coronavírus. Isso deve servir de alerta, inclusive, para você se cuidar. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada nos ensina que o morrer para o crente é ganho. E que o nosso destino é a glória. Então o crente, não pense ou não imagine ele que a sua fé, a sua crença, lhe protegerá de um vírus. Por exemplo, igual HIV. Eu já vi crente que se desviou e teve relações sem cuidado e pegou o vírus do HIV e depois ficou questionando a Deus. Vírus, enfermidades, doenças, nós estamos nesse mundo e o mundo é mau, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia Sagrada também afirma que nós estaríamos sujeitos às dores e o sofrimento desse mundo. Então eu tenho duas notícias para te dar
no início dessa mensagem. Primeiro, as tempestades da vida que você está passando, o seu momento de dor, de angústia, vai passar. Isso é uma boa notícia. E em segundo lugar, vai vir outro e outros. Eu já passei ao longo da minha vida por vários momentos difíceis. Mas também a Bíblia Sagrada diz que Deus não nos dará ou não permitirá que nós sejamos provados, testados, além do que possamos suportar. Eu estava conversando com um irmão, um dos pastores da nossa comunidade em Campo Largo, e ele perdeu a mamãe dele, e eu liguei para ele. E aí, meu amigo? Pastor, olha, não sei o que... Isso no dia que a mãe morreu. Eu não sei o que acontece. Deus está me dando uma força muito grande, sobrenatural. Eu disse para ele, falei, querido, toda pessoa que passa pelo que você está passando, ela terá uns 2 dias de força. Todo mundo fala isso. Nossa, como você está forte. Mas depois de 3, 4 dias, ela terá que lutar. Então existe uma força automática no sentido que o Espírito Santo coloca em nós, que nos faz fortalecer em meio à dor, em meio às aflições. Eu já venho dizendo e eu vou repetir, que essa geração de crentes atuais, que se converteu em 20 e poucos anos, ela não está preparada para cicatrizes, ela não está preparada para dores e perdas. Mas a Bíblia Sagrada nunca isentou o crente de perseguição, de dor, de perda, de doença. Ela nunca isentou o crente de morte súbita ou de determinados problemas. Agora, à guisa de introdução, eu gostaria de dizer a você que está passando por um momento de vida terrível, eu vou chamar isso de tempestades da vida. Nesse exato momento, preste muita atenção, tudo na vida passa, os momentos bons e ruins. Mas a título de introdução, eu gostaria de trazer na introdução 4 motivos por que passamos por tempestades, mesmo servindo um Deus tão poderoso e grandioso. Porque essa tempestade pode representar uma enfermidade, desemprego, necessidade financeira, vícios na família, intrigas e desavenças na família, abandonos, depressão, amargura, mágoa ou qualquer tipo de situação. Mas em primeiro lugar, eu quero que você entenda uma coisa importantíssima. As tempestades muitas vezes vêm, para transformar a nossa vida. Com isso eu estou dizendo que as tempestades da vida, que o Senhor permite cada filho dele passar, não é para te matar, não é para te destruir, não é para enfraquecer a sua fé, muito pelo contrário, é para fortalecer a sua fé. O rei Ezequias não sabia que ele tinha fé até a fé dele ser provada. Muitas vezes Deus permite a nossa fé ser provada para que ela aumente, talvez ela esteja pequena. Em segundo lugar, aprenda isso, as tempestades da vida são inesperadas. Com isso eu estou querendo dizer que ninguém estará pronto para os momentos de luta, de dor e de tempestade. As tempestades são inaguardadas, inesperadas, não tem como ser programadas, elas acontecem de repente, de uma hora para outra, elas acontecem sem aviso prévio. As tempestades não querem saber se você acabou de se formar. Eu estava vendo uma reportagem, acho que ontem, no Jornal do Almoço, de uma empresária, dona de um restaurante, chorando em tom de desespero, que teve que demitir todos os seus funcionários, e agora ela estava dando o restaurante dela para quem assumisse uma dívida simbólica de R$300 mil.
Um restaurante até razoavelmente grande, né? Em Curitiba. E ela disse o seguinte, que quando fechou tudo aí por quase 2 meses, ela assumiu esses 300 mil reais de dívida, e quando abriu, com o protocolo do governo, ela teve que fazer novas dívidas para seguir o protocolo do governo. Aí 2 semanas fechou. Então ela adquiriu novas dívidas. Aí as pessoas falam, mas por que tudo? Gente, nem os governadores, prefeitos, todos estão perdidos, porque ninguém no mundo sabe como resolver a situação. Um dia a OMS fala uma coisa, ela volta atrás, agora ela fala outra coisa. Máscara resolve, agora não resolve, agora já resolve de novo. O vírus não pega no ar, agora pega no ar. Quem é assintomático não passa o vírus, agora passa o vírus. Cloroquina no início salva, agora não salva. Ivermectina resolve, agora já não resolve. Não sei o quê. Ou seja, o mundo não tem resposta. Todo mundo está perdido. E nós precisamos entender que nós, como povo de Deus, devemos tomar como exemplo essa situação do dia de hoje, dos dias que nós estamos vivendo, como uma situação inaguardada, inesperada. Mas eu acabei de me formar, acabei de comprar um carro, acabei de comprar uma casa, fiz um investimento na empresa. Meu Deus, gente, antes desse negócio começar, a gente estava com um monte de contrato para assinar com novos autores, já tinha assinado um monte de outros, já tinha mandado fazer um monte de livro, estão lá parados. Tinha cruzada no México, cruzada em Calcutá, cruzada em Bogotá, cruzada no Chile, cruzada em tudo que é lugar, cruzada em Liechtenstein. E de repente, essa situação pega todos nós de surpresa. Nunca vivi uma situação tão favorável a mim financeiramente como eu estava vivendo hoje. Comprei o carro dos meus sonhos e de repente a coisa desaba na cabeça da gente. Mas eu aprendi a viver. Se você sentar com a minha esposa, ela vai dizer o seguinte: você nunca vai ver o meu esposo murmurar de nada. Eu não tenho o hábito de murmurar e de reclamar. Quando eu não estou bem, eu aprendi a me calar para não pecar. Mas aprenda uma coisa: não dá para você prever que as situações se tornarão adversas do dia para a noite. Em terceiro lugar, as tempestades da vida são inadministráveis. Ou seja, você pode tentar de todas as maneiras administrar a crise, a tempestade, as dores, mas se já é crise, é porque você perdeu o controle. Não dá para administrar uma traição, não dá para administrar uma depressão, não dá para administrar uma dívida que virou uma bola de neve, não dá para administrar uma decepção, não dá para administrar uma rebelião, não dá para administrar uma raiz de amargura, não dá para você administrar os piores momentos da sua vida, meus irmãos. As dores, as tempestades, as crises da vida são inadministráveis. Mas ainda, em quarto lugar, para entrarmos na exposição do texto, as tempestades da vida são instrutivas, são pedagógicas. É aqui que está o cerne da questão. E sabe por quê? Que existe um propósito nas tempestades da vida, nos momentos difíceis que o crente vive, porque crente não vive de sorte. Crente não vive de azar. Esses dias o irmão perguntou, numa entrevista aí, de rádio, sei aonde, o senhor se acha um homem de sorte? Eu disse, eu quero que a minha sorte vá para o inferno. Eu não vivo de sorte nem de azar, cidadão. Eu sou um homem de fé. É bem diferente. Quem depende da sorte vive do acaso. Tive sorte daquele carro não bater em mim. Tive sorte de não pegar. A gente vive da fé, meu irmão. Nós não vivemos de sorte, de azar. Nós não cremos em feitiço, em agouros, em maldição hereditária.
Não cremos em determinismo. Põe Deus na parede, determina, amanhece o dia e fica ali como um mantra determinando. A Bíblia Sagrada afirma que nem um fio de cabelo da nossa cabeça pode ser tocado sem a permissão de Deus. E aí tem um ditado popular aí que dizem que é bíblico, mas não é, mas que é verdadeiro. Que nem uma folha cai sem a permissão de Deus, e não cai mesmo. Se Deus está permitindo você passar por uma crise, e olha, muita gente está passando por crises e momentos difíceis. Eu ouvi uma matéria ontem, vocês podem me ajudar aí, não sei se foi uma enfermeira ou um paciente que se jogou e se suicidou no Hospital das Clínicas. Aqui em Curitiba, a pessoa se desesperou e se jogou da janela. Se isso também não for fake news, se for, já me perdoe antecipadamente, é coisa que vem no WhatsApp para a gente, viu? Mas é isso que eu ouvi. Se for fake, me perdoe. Mas tem muita gente que se jogou nesse momento, pessoas que perdem a rédea da sua vida, e aí não olham para Deus, não focam em Deus, e se desesperam. Se coloca no lugar de um empresário que entrou o ano dizendo, está na cara que o Brasil mudou, então 2020 vai ser um ano, então vou investir, vou fazer um empréstimo de tanto, e de repente o mundo dele ruiu. Vocês lembram? O dólar batendo lá embaixo, o banco, como é que chama lá? A bolsa batendo todos os recordes possíveis. O Brasil estava assim, ó. Se Deus está permitindo você, meu querido irmão, passar por uma crise ou tempestade, seja ela de qualquer natureza, você deve identificar sua tempestade. Não é porque Ele está querendo atormentar você. Deus quer que através dessa experiência, nós todos cheguemos mais perto dEle. As tempestades são pedagógicas. Elas estão aí. E o seu propósito maior é para nos instruir, nos ensinar. Vamos à exposição do texto. Porque esse texto inteiro, do verso 35 ao 41, todo ele é resumido em 3 perguntas. Parece até mensagem de tarde da bênção, né? Do barquinho. Mas elas são muito importantes a seu tempo. Mas o texto inteiro, ele se resume em 3 perguntas básicas. Primeiro, versículo 38, dos discípulos a Jesus. E a pergunta é, mestre, não te importa que pereçamos? Segundo lugar, versículo 40, de Jesus aos discípulos. Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Em terceiro lugar, versículo 41, dos discípulos a eles mesmos. Quem é este que o vento e o mar lhes obedecem? Vocês perceberam? A nossa exposição, então, se resume em 3 perguntas. Dos discípulos a Jesus, de Jesus aos discípulos e dos discípulos a eles mesmos. Vamos considerar, então, essas 3 perguntas aqui no texto, a partir do versículo 38. Primeira pergunta, dos discípulos a Jesus. Aí na sua Bíblia, acompanhe comigo. Jesus estava na polpa do barco, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram, mestre, não te importa que pereçamos? Bom, em primeiro lugar, meus irmãos, o contexto inteiro nos mostra que Jesus tinha passado todo o dia pregando, ensinando as parábolas do reino. Por isso agora ele estava exausto, cansado. A ciência comprova que quem fala, quem usa muito a mente, por 2 horas equivale a um serviço braçal do dia inteiro. Professor, palestrante, etc., cansa muito mais, porque o verdadeiro cansaço é o mental. Então Jesus tinha passado o dia inteiro
ensinando no Sermão do Monte, e agora ele entra no barco e resolve tirar uma cesta. Os discípulos acordam Jesus com uma pergunta, mas notem os irmãos que essa pergunta não é uma simples pergunta. No conteúdo da pergunta dos discípulos, nós temos uma censura. Perceba o conteúdo da pergunta: mestre, não te importa que pereçamos? Veja, eles não estavam somente pedindo ajuda. No conteúdo do pedido de ajuda deles, há uma crítica, uma censura a Jesus. E aí temos uma pergunta muito importante aqui. Primeiro, por que os discípulos fazem essa pergunta em tom de crítica e censura, de desespero a Jesus? Se você for perceber, nós temos a mesma tendência de censurar Jesus com o mesmo nível quando temos problema. Em outras palavras, eles estão dizendo: o Senhor não se importa com a minha dor? O Senhor não está percebendo que está doendo? O Senhor não está vendo que eu não estou aguentando? Nós não chegamos a Deus para pedir socorro na maioria das vezes. Nós pedimos socorro, mas na maioria das vezes, por detrás ou dentro desse sopro da nosso pedido de socorro, há uma censura ao Senhor, há uma crítica ao Senhor, e dentro dessa crítica há um conteúdo do tipo: o Senhor está desprezando a minha dor, indiferente. Veja, se você vê Jesus dormindo no barco, parece que dormindo em meio à minha dor, a sensação que passa é uma sensação de indiferença. Muita gente hoje imagina que Deus está indiferente ao seu luto, indiferente à sua depressão, indiferente à sua amargura, indiferente ao seu desemprego, indiferente à sua falência. Então os discípulos vêm a Jesus e o censura, e o critica. O Senhor não te importa que a gente está morrendo? Mas eu quero lhe dar aqui, dentro do primeiro ponto, da primeira pergunta, pelo menos 3 razões por que Jesus é censurado. Porque os discípulos falam com Jesus com um tom de crítica e censura. Por que a pergunta deles não é um simples pedido de socorro, mas uma censura, uma crítica ao descanso de Jesus? Primeiro, não foi fácil para os discípulos entenderem que, obedecendo a Jesus, mesmo assim estariam passando por aquela tempestade. Veja bem, quem mandou os discípulos entrar no barco? Jesus. Então eles estavam em obediência ou desobediência? Em obediência. Meus irmãos, é difícil entender, não é fácil, que fazendo a vontade de Deus, mesmo assim se estabelece uma crise, uma tempestade. Entender a tempestade de Jonas é fácil. Jonas estava em desobediência. Mas não é fácil entender a provação de Jó, homem reto, íntegro e temente a Deus. A maioria das pessoas, quando passam por lutas e tempestades, elas começam a trazer à memória aonde elas estão errando. Sabe por quê? Porque quando elas percebem, você ouve da boca do crente: mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu amo ir à igreja, eu não traio, ou seja, ele começa a ponderar a sua tempestade pela sua moral básica. Ora, veja bem, os discípulos estavam passando, indo a pico, numa tempestade, debaixo da vontade de Deus. Foi Jesus que mandou que eles entrassem no barco. Eles estavam em obediência a Jesus. Então não é fácil para o crente entender que ele cuida da sua vida moral, que ele é um crente de oração, que ele é fiel nos dízimos e nas ofertas, que ele não gosta de faltar culto, ele prioriza Deus, ele é um bom marido, ele é um bom filho, etc. Daí, pá, se estabelece a crise. Ser provado
quando você sabe que está dando vazão, o que os crentes gostam de chamar de brecha, motivo, é uma coisa. Ser provado, como Jó, sem nenhum motivo aparente, é outra coisa. Então os discípulos, quando viram que o barco estava indo a pique, a primeira coisa que eles fizeram foi olhar para Jesus. Mas pera lá, nós estamos aqui por culpa dele. Ele nos mandou entrar aqui. Então, em primeiro lugar, não foi fácil para os discípulos entender que, estando debaixo de obediência, ainda assim eles poderiam passar por uma tempestade na vida. Você não vai ouvir isso de um coach. Você não vai ouvir isso de um pregadorzinho moderno, desses aí que usa aquela calça coladinha, roupinha coladinha. Você não vai ouvir isso desses camaradas hoje. Não, você não vai. Você não vai ouvir isso hoje, que o crente perde emprego, que o crente fica doente, que o crente chora a dor do luto, que o crente passa por luta. Em segundo lugar, por que os discípulos censuraram e criticaram Jesus? Senhor, o senhor não está vendo que eu estou morrendo, perecendo? Cadê Deus? Onde é que está Deus? Você está ouvindo isso da boca dos crentes. Por que Jesus não cura o Covid? Cadê Deus? Mas em segundo lugar, por que eles criticaram e censuraram Jesus? Dentro da primeira pergunta dos discípulos a Jesus. Essa parte aqui é de um interesse muito grande seu. Os discípulos tiveram dificuldade, meus irmãos, uma grande dificuldade em conciliar a urgência da necessidade deles com o tempo certo do socorro. Vou dizer de novo. Você tem urgência e Deus age no tempo dele. Veja, Jesus estava fazendo o que no barco? Dormindo. E os discípulos gritando. Os discípulos tinham urgência, mas Jesus tinha sono. Os discípulos estavam desesperados, mas Jesus estava em paz. Por quê? Porque não era hora de Jesus, fazer o que ele tinha que fazer. Não foi fácil para os discípulos conciliar a urgência da necessidade com o tempo do socorro. Irmãos, é tradicional do povo de Deus, está no coração, na natureza do crente, ter dificuldade em lidar com o tempo de Deus. Olha, tem duas coisas que Deus faz para tratar qualquer tipo de crente. Primeiro, o tempo. Segundo, a vontade. Deus faz o que Ele quer. Não importa a fé que você tem. Fé não manda em Deus. Fé não é sobrenatural. Deus é sobrenatural. Você sabe como que Deus trata a gente ansiosa? Demorando. A única maneira do ansioso mudar de vida é quando ele fica andando em círculo. O povo de Deus é mestre em reclamar. É mestre em questionar a Deus. Nós somos mestres em pensar que o tempo de Deus está demasiadamente demorado. Ou seja, a maneira mais poderosa de Deus lidar com um crente, com um ansioso, é demorando. A morte do orgulho é a humilhação. A morte da ansiedade é a demora. O povo de Israel, eles foram mais tratados com o tempo do que qualquer outra coisa. Foi o tempo de Deus que moldou o caráter na vida de Israel. Você quer ver só uma coisa? O tempo de Deus para o Tiago, para tratar o caráter do Tiago, é diferente para tratar o caráter da Isa. O que muda? A personalidade. Vou te dar um exemplo. Deus levou 13 anos para trabalhar na vida de José, mas levou 40 anos para trabalhar na vida de Moisés, 16 anos na vida de Paulo. Qual a diferença um e outro?
um era mais difícil do que o outro. Parou para pensar nisso? Moisés percebeu que Deus não poderia usá-lo sem que o seu ego morresse. Levou 40 anos para morrer. E depois que ele morreu, ele percebeu o que Deus pode fazer quando você descobre que você está morto para si mesmo. Saulo, 16 anos, só depois Deus chamou ele de volta para o trabalho. Quando é que o tempo de Deus para de nos machucar? Quando nós aprendemos. Tem gente que ele pensa que o que ele está vivendo é resultado de bênção de Deus, mas é migalha. Sabe por quê? Qual é a diferença de uma criança para um cachorrinho? Nenhuma. Criança é irracional, gente, e o cachorro também. Em Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz: enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo. Quer dizer, ele não tem vontade. Embora sendo o dono de tudo, ele não desfruta. Sabe por que você não desfruta do que Deus tem para você? Porque você é moleque, você é menino, você fala demais. Gente, você quer ver uma pessoa pecar demais? Veja o tanto que ela fala. Eu acredito que a maior dor de Marta não foi a doença do irmão, foi a demora de Jesus. Eu já fiz essas contas, vamos fazer? Lázaro estava doente. Marta, diz a Bíblia que foi Marta, chamou o mensageiro e disse: vai atrás de Jesus, fala para ele vir aqui. Marta é neopentecostal, é esses crentes que mandam em Deus. Fala para Jesus vir aqui, estou determinando que o amigo dele está morrendo. A Bíblia Sagrada diz que era 4 dias de viagem. Quanto tempo o mensageiro levou para chegar onde Jesus estava? 4 dias. Quando o mensageiro chegou até Jesus, ele disse: Senhor, Marta mandou-lhe chamar. Olha, determinou. Vem logo, Deus. O que está acontecendo? O seu amigo está prestes a morrer. O que Jesus fez? Veja, Marta tinha uma urgência. Jesus tinha outro tempo. Não é fácil conciliar a sua urgência com o tempo de Deus. Esses dias alguém me disse: vamos fazer uma batalha espiritual para acabar com o coronavírus. Irmão, o diabo está usando máscara para não pegar coronavírus. Tem gente que pensa que isso é obra do diabo. Nada acontece sem que Deus permita. Isso vai acabar quando Deus quiser que acabe. Tem pastor aí falando de ir para frente da prefeitura, do palácio do governo, jogar ovo, protestar, tudo deixa de ser besta, irmão. Não é assim que a gente luta nossas guerras. O mundo está vivendo algo que nunca viveu. Não é desesperando. Você tem que passar fé para suas ovelhas, passar ânimo, não sensação de desespero, de guerra e etc. Nós somos mensageiros da paz. Olha, pense bem. O mensageiro chegou para Jesus e falou assim: só precisa vir agora urgente, Lázaro está morrendo, urgência. Jesus falou assim: volta. Mas e o senhor? Eu vou depois. Volta e diga a Marta que Lázaro não vai morrer. Ó, que doido. Se é hoje, que falso profeta. O mensageiro levou mais 4 dias. Quando ele chegou, Lázaro já estava morto. Agora pior, ele teve que dar mensagem. Parou para pensar nisso? Ele sabia que Lázaro estava morto. E qual foi a mensagem que Jesus mandou ele dar? Diga que Lázaro não vai morrer. Falou: Marta, eu sei que Lázaro morreu. Mas e Jesus, Jesus? Ele disse o quê? Ele mandou dizer que Lázaro, que essa doença não era para a morte, que ele não vai morrer. E aí, gente? Quem você acredita agora? Mas o homem está morrendo, o homem morreu. Mas Jesus disse que a doença não era para a morte. Aí Jesus vem ao encontro de Lázaro. Quando ele chega, já tinha 4 dias que ele estava fedendo, em decomposição. Quando Jesus chegou na casa de Marta, preste muita atenção, que
questão que Marta apresenta para Jesus é a mesma questão dos discípulos no barquinho e a nossa mesma questão cotidianamente. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. De quem é a culpa da morte? De Jesus. Ou seja, mais uma vez uma censura e uma crítica. Em outras palavras, Jesus olha para ela e diz o seguinte: Marta, ele não está morto. Veja que você tem que compreender que a palavra de Deus, ela deve contrariar as evidências. Isso é fé. Meu querido irmão, nós temos muitas promessas de Deus. E você deve focar-se nessa palavra do Senhor. Jesus deu aquela risadinha assim e falou assim: não, Marta, ele está dormindo, mas eu vou ali despertá-lo. Aí Marta não teve revelação. Eu sei, Senhor, eu sei, que no grande dia, Jesus já tinha pregado, né? Ela ficava incomodando. Ele vai ressuscitar na ressurreição do grande dia. Jesus falou assim: não. Aquele que fala contigo agora é a ressurreição do grande dia. Eu vou despertá-lo agora. Vê que Marta tinha uma urgência, Jesus tinha outro tempo. Meu irmão, os discípulos censuraram Jesus porque eles não conseguiram conciliar a urgência da necessidade com o tempo de Deus. Se algo não aconteceu na sua vida ainda, não é porque Deus te abandonou, não é porque não é tempo. E existe uma diferença entre tempo certo de Deus e vontade de Deus. Vou te dar um exemplo. Já citei isso aqui, vou citar de novo. Meu filho tem 17 anos. É da vontade de Deus que meu filho se case? É. Mas é tempo de Deus? Não. Você quer ser pastor. É da vontade de Deus que você seja pastor agora? É da vontade de Deus que você seja pastor, mas é tempo de ser agora? Não. Por isso que muitas igrejas se dividem. Deus fala que você vai ser pastor, vou te levar e etc. Deus realmente fala, dá sonho. Mas a pessoa não consegue conciliar o tempo de Deus e a vontade de Deus. É vontade de Deus que você vá para as nações, mas não é tempo. E quando você não discerne tempo e vontade, você põe os pés pela mão. Porque você tem uma urgência, Deus tem um tempo. Se você consegue conciliar tempo e vontade de Deus, a coisa anda sem dar errado. Flui como um rio. Então, quando você for orar, não ore só para Deus revelar a vontade dele a você. Pergunte também se é tempo. Vontade você já sabe. Mas saiba se é o tempo certo. É da vontade de Deus que a minha filha de 5 anos se case? Claro que é, mas não é tempo. É da vontade de Deus que você tenha a sua própria igreja, seja pastor? Claro, talvez seja. Todo mundo que tem ministério sonha com isso, mas não é tempo. Talvez é tempo de você servir alguém, ser auxiliar de alguém, aprender com alguém, e as pessoas vão atropelando tempo e vontade e não conseguem chegar a lugar nenhum, porque elas sabem a vontade, teve um sonho, a revelação, a palavra profética, mas ainda não discerniu o tempo. O tempo de Deus é a maior ferramenta para tratar os crentes ansiosos, como todo mundo, quase todo mundo é. Jesus foi lá, ressuscitou Lázaro. Mas percebam os irmãos que o primeiro culpado da morte de Lázaro foi Jesus. Quando nós temos momentos difíceis, a primeira coisa que nós falamos, se Deus me ama, por que Ele permite isso? Onde é que está Deus? Por que Deus permitiu isso nesse momento? Veja, sempre nós atuamos em censura. Você sabe por que isso, irmãos? Porque nos falta fé. Nos falta conhecer o Deus Todo-Poderoso, entender tempo, vontade, entender o que Deus está fazendo. Deus não quer acabar com você. Deus não quer acabar. Irmãos, nós temos algo para acontecer. Deus não quer acabar com seus sonhos. Já tem gente aí questionando projeto de vida. E 2020 não rolou. E os outros que rolou? Tudo que não rolou em 2020, Deus vai te dar em 2021. E mesmo assim tem muita gente contando testemunho de projeto de vida. Em
Em terceiro lugar, na primeira pergunta, por que os discípulos censuraram Jesus? Essa parte é chocante. Porque eles criticaram Jesus, só não está nem aí para a minha dor. Terceiro motivo, eu entendo isso de certa forma assim. Como conjugar nossos sofrimentos mais agudos, como tempestades e crises, com o total silêncio de Deus? Na hora da dor, você queria que Deus aparecesse, pegasse você no colo, balançasse, etc. Gente, não é fácil, no seu pior momento, ficar sem ouvir Deus. Deixa eu te falar, dar um exemplo aqui muito grande, muito importante. Preste atenção, já falei isso 1001 vezes. José era um homem cheio de sonhos e projetos. Ele sonhava todo dia. Mas quando ele foi para o buraco, acabou os sonhos. Deus parou de falar com José. Vocês pararam para pensar nisso? Quando José estava preso no cárcere no Egito, ele não teve sonho de ninguém sobre ninguém, mas Deus dava sonhos a Faraó. No seu pior momento, Deus fala com alguém sobre você. O seu sonho está com alguém. Deus está falando com alguém acerca da sua necessidade. Você parou para pensar nisso? Quando Jonas foi para o ventre do peixe, Deus parou de falar com Jonas e passou a falar com o peixe. O seu nome está na mesa de alguém. Tem alguém que está intercedendo por você. E você não sabe, porque Deus está falando com alguém sobre você. Não é fácil compreender o silêncio de Deus, gente. Não é fácil. O Voz da Verdade cantava uma música com aquele vozeirão de Zé Ramalho dele. E dizia assim: há momentos que Deus se cala e não ouça a sua voz. A minha alma grita forte e o mar me destrói. Há momento que Deus se cala, tenho aprendido assim. Às vezes ando neste vale sem saber para onde ir. O homem é um poeta. Sem saber para onde ir, para a frente devo andar. No silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Esse é o plano. Deus prega calado, Deus trabalha calado, Deus não faz alarde. Então agora o profeta saiu lá e viu uma tempestade, Deus não estava na tempestade, viu não sei o que, Deus não estava no barulho. De repente ele chegou lá e viu uma brisa fresquinha e silenciosa, Deus estava no silêncio. Irmão, Deus não precisa provar nada para você. Ah, mas eu não estou vendo, eu estou sozinho. Você não está sozinho. Já ouviu aquela canção antiga? Um sonho que tive essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava, Ronivon, com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta fiz o Senhor me mostrar. O que mais, pastor Lorival? Eu sei que a história do rastro na areia. E de repente ele caminha e ele vê só 2 passos na areia. E ele fala: o Senhor me abandonou. Aí vem o Senhor e diz: não, esses 2 passos que você vê na areia não são seus, são meus, porque eu estou te carregando no colo. Você já ouviu falar também que na hora da prova o professor fica calado? Sabe qual é o seu problema, o meu, o nosso? É que a gente fala para burro: cala a vossa boca. A gente murmura, a gente reclama, a gente questiona, a gente fala mal dos defeitos do nosso marido para a melhor amiga, e toda mulher tem pelo menos umas 10 melhor amigas. A gente fala mal dos defeitos para a nossa esposa na roda do bar, na roda do futebol. É porque é a minha mulher, porque não sei o que, e você quer. A gente fala mal dos filhos, a gente reclama do patrão, reclama. Olha, gente, é lógico, eu sou a favor de todo mundo ir atrás dos seus direitos. Numa época
que aumenta 1 milhão de desempregados. A cada 2 meses, tem gente fazendo greve. Gente autônoma. Eu nunca imaginei que em pleno século XXI eu ia ver autônomo fazendo greve. Você vê? Todo mundo falou assim, gente, lá perto de casa toda era uma moto. Cada 1 minuto, uma moto, esses motoristas. Falei, ó, tá aí alguém que não vai reclamar da pandemia. De repente eles fazem greve. Ah, mas eles estão sofrendo. Eu entendo, irmão. Faça a sua greve. Mas não é a hora, não é o tempo. Põe a cabeça. O aplicativo remove todo mundo e contrata outro cidadão. Você vê que situação. As pessoas atropelam, porque elas agem na hora errada, agem no tempo errado, falam que não devia, e toda vez que você abre a boca para murmurar, anda em círculo de novo no deserto, atrasa em 1, 2, 3 anos a bênção que Deus tinha para você. Irmão, quer falar muito? Falar. Pega a bênção primeiro e sai falando para os cotovelos. Mas na hora da dor, é hora de se calar. Senta com a minha esposa, com o meu filho, e pergunta para eles como eu ajo nos momentos difíceis. Eu sou um mudo dentro de casa. Então eles já aprenderam. Antes, o que você tem? Que eles já não perguntam. Falam, eu estou calado, porque eu não quero pecar. Então eu fico calado 1 dia, 2 dias. Porque lá dentro de mim a minha alma quer murmurar, a minha alma quer gritar, a minha alma quer atropelar, quer jogar na esposa, jogar no filho. Então eu, me calo. Sabe, Deus está calado, mas não dormindo. Eu li um livro muito antigo chamado Deus Trabalha no Turno da Noite. Deus não está quieto, pastor Lorival. Ele está no trono do universo agora. Isso vai acabar. Quando ele disser basta, acaba. Alguma coisa nós vamos ter que aprender com essa situação. Mas pelo amor de Deus, fecha a matraca. Eu vou para a rua, vou protestar, vou manifestar, vou não sei o quê, eu sou a favor, eu sou contra. Cala a vossa boca, crente. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Deixa Deus trabalhar. Pastor, eu estou preocupado que eu tenho que pagar uma conta. Irmão, está todo mundo, o seu credor também deve. Você está devendo? Vai dever 1, 2, 3 meses. Quando voltar, você vai lá e negocia e paga. Perder a noite de sono não vai resolver. Houve uma época na minha vida que eu estava devendo mais de R$500 mil. Nos primeiros meses, e banco, 18 ligações por dia, e pau quebrando, e não sei o quê. E aí você desconta na esposa, desconta nos amigos, não sei o quê. O casamento vira uma droga. Um dia eu sentei com a minha esposa e falei assim, brigar não resolve. Ficar sem comer não resolve. Ficar sem dormir não resolve. Sabe o que nós vamos fazer? Quando ligar, fala, não tem dinheiro, mas vou te pagar. Foram 1 ano. Em 1 ano, Deus nos deu graça e pagamos tudo. Primeiro pagamos pessoas, porque pessoas comem. Depois pagamos bancos como instituição, que esses têm dinheiro demais. Mas não adianta reclamar. Reclamar não vai pagar suas contas. Jogar para Deus, esse é o momento de silêncio. Esse é o momento de falar, Senhor, está nas tuas mãos. Irmão, não manda ninguém embora. Porque a hora que terminar essa pandemia, você vai ter que contratar de novo. Senta com os seus funcionários. Olha, eu não tenho dinheiro para te pagar e não quero te mandar embora. Como é que a gente faz? Porque me mandaram embora, gente, mas vai ter que contratar de novo. Não é uma crise como outra qualquer. Vão ter que contratar novos professores, vão ter que contratar novos motoristas, vai ter que contratar tudo de novo. Não se desespere, irmão. Deus cuida dos seus. Deus é pai, não é padrasto. E tem padrasto que é melhor do que pai. Mas, vamos prosseguir. A segunda pergunta, agora no versículo 40. A primeira pergunta,
dos discípulos a Jesus. E ela tem 3 motivos por que eles censuraram Jesus. Agora, a segunda pergunta, no versículo 40, é de Jesus aos discípulos. E olha a pergunta que Jesus faz. Quando os discípulos desesperadamente acordam Jesus, Jesus diz: por que sois assim tão tímidos? Como que vocês não têm fé? Irmãos, veja bem. Os discípulos estavam morrendo, em pânico. É normal ter medo. O medo faz parte da vida. Se eu e você estivéssemos lá, teríamos medo como os discípulos. Por que eles deveriam ter fé em vez de medo ali? Eu quero te dar aqui 4 razões por que os discípulos não tinham direito de serem incrédulos, mesmo face à morte. E isso também serve para mim e para você. 4 motivos porque você não precisa ficar com medo em meio à sua tempestade, em meio à sua dor, seu comércio fechado. Descansa o coração, vai assistir culto, vai fazer piquenique no quintal com o filho, vai, está em quarentena, tá, não sei o quê, vai assistir um filme, vai ler, vai orar, vai fazer alguma coisa e relaxa, durma até mais tarde, joga para Deus, mas não tem nada a fazer. 4 razões porque Jesus agora censura os discípulos. Primeiro, Jesus é censurado. E agora ele joga a bomba e a batata para os discípulos. Ei, por que vocês são tímidos? Como é que vocês não têm fé? Primeira razão, no versículo 31, todas as 4 razões começam com P. Promessa de Jesus. Versículo 35. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Entrem no barco e passemos para o fundo do mar. Foi isso, irmãos? O que ele disse? Passemos para outra margem. Jesus prometeu que eles chegariam do outro lado. Não importa se no meio teria uma tempestade. Eles ouviram isso. Quantas mensagens você já ouviu que lhe dissesse Deus está com você e de repente agora que você tem que colocar a palavra em fé, você age em tom de desespero, meu irmão? Não é fácil, eu sei. Se Jesus disse, nós vamos chegar do outro lado, qual era o destino deles? A morte? Primeiro, está escrito que o Messias morreria na cruz e não afogado. Jesus disse, nós vamos chegar. Mas muitas vezes nós ficamos aflitos, desesperados, porque não acreditamos na promessa que Deus nos fez. Essa que é a verdade. A gente gosta no culto de dar glória a Deus, aleluia, eu recebo, mão na cabeça, mão no coração, qualquer ato, mas na hora que tem que pôr, a gente entra em pânico, em desespero. Não crê no que Deus falou. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deixa eu te falar uma coisa. Há anos, eu venho tentando voltar com as cruzadas. É diferente você receber um convite para pregar numa igreja, ir lá e pregar e Deus abençoar, e você pregar numa grande cruzada. Uma cruzada envolve muita estrutura, muitas milhares de pessoas. Só que, pregando há mais de 20 anos, são mais de 1,5 milhão de almas salvas. Eu quero chegar a 3 milhões. E eu vou chegar lá, eu estarei vivo para chegar lá. Eu vinha no carro, falei, Senhor, eu sei que é tudo no seu tempo, mas quer saber a única coisa que mais me faz falta agora? Porque Deus tem provido o recurso financeiro, tem provido. O que me faz falta agora, sabe o que é? É falar, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão e vem aqui à frente. Eu vi, Senhor, me dá almas ou tire a minha. Senhor, me dê almas ou eu morro. Irmão, quem é chamado por uma coisa, ele não presta para mais nada. Essa que é a verdade. Sabe, o que eu sinto falta é de ver a pessoa gritando lá, um demônio manifestando e saindo e indo embora.
E eu não conseguia, pastor Edson, voltar às cruzadas. Então eu ia pregar nas igrejas, eu pregava mensagem para crente, edificava, mas aquela mensagem do Jesus Saracura de 30 minutos, 25 minutos, eu não conseguia mais. Ou era algo de ensino, ou era algo para crente, como essa aqui agora. Então o meu sonho, eu entrava no YouTube, depois eu te convido, digita lá cruzada, você vai ver cruzada com 100 mil pessoas, cruzada com 150 mil pessoas, cruzada que 30 mil pessoas aceitam Jesus, paralítico andando, cego, enxergando, uau! E eu entrava, eu ficava vendo aquelas cruzadas, falei, meu Deus, como era bom isso. Mas eu não conseguia. No final do ano passado, o Senhor me disse, você me pediu tanto, você vai fazer de novo as cruzadas. Aí nós começamos desde o final do ano, grandes cruzadas. Do início do ano à metade de março, nós já tínhamos ganho quase 20 mil pessoas para Cristo. Você sabe o que é isso? E eu estava com o meu sonho, convite da Índia, convite do México, convite... fizemos uma cruzada na Itália, foi uma bênção. Agora íamos fazer em Lestay, que não tem uma igreja evangélica em Lestay. Cruzada na Colômbia. Cruzada na Colômbia seria algo em torno de 100 mil pessoas. E eu falava, gente, esse vai ser o ano. E aí chega março. A sensação que você tem é de frustração. No mês de fevereiro eu preguei nos eventos de carnaval, o último foi aqui na comunidade de Alcance, todas as minhas pregações. Nós estamos entrando no maior avivamento da terra. E o povo jovem chorando, multidões, e de repente, uma frustração grande. Mas eu me lembrei que antes de um grande avivamento, precisa ter um amassamento. Se nós prometemos que viria um avivamento, o Senhor tinha que preparar o povo, o coração, a terra. Sabe o que o arado faz na terra? Ele rasga a terra para depois vir a semente. O arado passa com uma missão. Ele pega tudo que fica escondido embaixo da terra, raízes e pedras, e aonde ele passa, ele vai jogando aquilo para cima para a terra ficar fofa. Então o arado, ele tem que ferir a terra para depois jogar a semente. É isso que Deus está fazendo. Ele faz a ferida para sarar. Deus não está prejudicando você. Ele está preparando os nossos corações para um grande avivamento. Essa é a promessa bíblica, meus irmãos. Eu estou firmado nela. Não importa se entre o avivamento que Deus nos prometeu, vem uma tempestade chamada coronavírus. Entre a promessa de Jesus que ele chegaria na outra margem do mar, instalou-se uma crise. Pastor Edson, a igreja ainda não caiu na realidade que Deus está passando o arado. Para quê? Para vir o avivamento e depois dele o seu retorno. Tem que vir a colheita. Irmão, você tem promessas de Deus na sua vida? Então por que você está feito bobo, desesperado? Se Deus falou, então se cale. Eu lembro a minha avó. Minha avó e meu avô. Meu avô era ex-padre. Então meu avô tinha muito medo de chuva. E quando começava a chover, ele começava a cantar uma música católica. Minha alma se alegra em Deus, meu Senhor. Eu olhava para o meu avô e falava, que ritual doido. Meu espírito se alegra no meu Salvador. É porque ele tinha medo. A minha avó olhava para o meu avô e falava, ô Manel, deixa de ser besta. Você está com medo? Parece bobo. Você acha que essa chuva vai matar a gente? E se matar também? Mas tanta coisa que Deus falou para fazer na nossa vida, você acha que essa chuvinha vai matar? Eita, gente, minha avó era uma coach fora do comum. Minha avó tinha uns ditados muito doidos. Se vê rastejando, mata que é cobra. É a necessidade que faz o sapo pular. Você quer ver menino na roça pular aquelas cercas cheias de arame farpado, sem nenhum arranhão?
Era quando as vacas corriam atrás da gente, rapaz, um arame para o outro era assim, você pulava, rapaz, nem a roupa rasgava. A necessidade. Irmão, primeiro motivo porque os discípulos não tinham direito de descrer a palavra de Jesus. Nós vamos chegar do outro lado. A igreja está vazia aqui agora, mas tem uma sendo construída. Muitas almas irão congregar ali ainda. Tiago, nós vamos nos preparar para o grande avivamento. E sexta-feira às 20 horas é o início disso. Porque o Senhor falou comigo, prepara o povo, senão vai vir terminar a pandemia, nós vamos ser a mesma igreja de sempre. E não é isso que o Senhor quer. O motivo da tempestade é nos treinar. Nós vamos viver as promessas de Deus, irmãos. Em segundo lugar, estamos terminando aqui agora. Por que os discípulos não tinham direito de duvidar? A presença de Jesus. Gente, parece mensagenzinha de tarde da bênção. Mas onde é que Jesus estava na hora da tempestade? No barco. E os caras ainda tiveram medo. Ou, você tem Jesus ou não tem? Você tem fé ou um saco de batata podre? Jesus está na sua casa ou não está? Jesus está no seu negócio ou não está? Jesus está na sua vida ou não está? Se Jesus está no barco, vai tudo bem. Não é? Jesus está na sua casa, então você não tem que se desesperar. Ele está controlando tudo. Terceiro motivo porque os discípulos não tinham direito de duvidar e nem nós também. Também com P. A paz de Jesus. Os discípulos estavam em pânico, mas Jesus estava em paz. Eu aprendi uma coisa viajando. Dentro de avião é interessante. Quando o avião dá uma sacolejada, uma balançada terrível, a primeira atitude minha é olhar para uma aeromoça. Se a aeromoça estiver em paz, eu volto a dormir. Se a aeromoça entrar em pânico, eu começo a orar. A reação da aeromoça passa a mensagem para mim, que é normal aquela turbulência ou é anormal. Ora, os discípulos estavam no barco, o barco sacolejando, mas Jesus estava dormindo. Você acha que o céu está em crise? O futuro que você quer chegar, Deus já está lá. Você acha que tem coronavírus no céu? Você acha que tem lockdown no céu? Você acha que tem anjo de máscara lá no céu? Você está equivocado, irmão. Quem governa a vida do crente é o céu. Deus está no seu barco. Tem horas que a gente precisa ouvir uma mensagem simples assim. Mas Deus não abandonou você. Deus não abandonou os seus. Em quarto lugar, também com P, o poder de Jesus. Observa que o evangelista coloca esse texto dentro de um contexto que exalta o poder de Jesus. O contexto inteiro mostra Jesus expulsando demônios e fazendo milagres. No capítulo 5, ele chega em Gadara. Você parou para pensar que depois da tempestade ele chega em Gadara? Alguns mais teóricos dizem que foi os demônios de Gadara que foram atormentar lá na metade do caminho. Mas veja que todo o capítulo exalta o poder de Jesus. O poder dele sobre os demônios. Os estudiosos dizem que provavelmente era demônio naquela tempestade, porque o termo repreendeu na Bíblia só serve para demônio. Repreendeu Pedro, repreendeu o vento e o mar. Não estou dizendo que os estudiosos aí falam, né, os teólogos.
Mas você precisa entender que o Senhor tem poder para transformar o seu luto em festa. Me lembrei da música do Mark Sweet. Tu mudastes o meu lamento em baile. Você vai saber. Ele transforma suas cinzas em óleo de alegria. Você, crente, tem que ter esperança em Deus. Nunca houve. Deus irá nos surpreender antes do final dessa pandemia. Ele vai estalar o dedo e a coisa vai parar rapidão, porque vai parar no tempo dele. Essa pandemia não vai acabar com sua empresa, não vai acabar com a sua profissão. E se acabar, Deus restitui em dobro, porque isso não é para matar você, não é para acabar com a sua fé, é para fortalecer sua fé. Foi Deus que te deu esse salão, foi Deus que te deu essa loja, foi Deus que te deu foi Deus que te deu esse emprego, não foi homem. Então descansa, meu irmão, descansa o coração. Deus é poderoso, então você não pode duvidar. E em último lugar, no versículo 41, a terceira pergunta dos discípulos a eles mesmos. Depois de passar tanta vergonha com Jesus, só restou uma pergunta: quem é este? A Bíblia diz que disseram a eles mesmos: quem é este que o vento e o mar lhes obedecem? Ei, quem é o Deus que você serve? Isso não é uma brincadeira. Quem é Ele? O Criador do universo. Está brincando com o mundo? Não. Não. Sabe o que vejo, Gil? Um arado sendo passado na igreja, jogando toda a sujeira para cima. Por isso que nesse momento, quem era religioso está esfriando. Quem amava o Senhor está esquentando. Quem não estava firme na rocha vai desviar, porque o arado vai separar. Porque depois do arado vem a semente, depois da semente a chuva, que é o avivamento, depois da chuva a colheita, que é o arrebatamento. Entendeu o que eu disse? Nós estamos na fase do arado. Depois do arado a terra está pronta para jogar a semente, é a pregação. Depois que você joga, vem a chuva temporã, que é o avivamento. E depois a colheita, que representa o arrebatamento. Olha a palavra profética, estamos na fase do arado. Deus tem uma promessa para essa comunidade, e ela vai se cumprir. Deus tem uma promessa para você, e ela vai se cumprir. Agora, a partir de hoje, fecha a matraca, ora mais e fale menos. Fale mais com Deus e menos consigo mesmo, menos com os outros. Ore.